com alegria que abrimos mais uma sabatina, nossa classe de professores online. Pastor Natal, é muito bom saber que o senhor está aqui conosco, compartilhando conteúdo e também trazendo perguntas interativas para deixar mais dinâmica a classe dos nossos queridos professores. Muito obrigado, é muito bom eu estar aqui e participar com vocês. Eu espero ver resultados, ver as classes mais animadas aí por onde a gente passar depois. Muito bem, esse é o terceiro trimestre, é a 7ª lição, terceira semana de agosto e o tema é Ensinando Discípulos. Olha só, e obviamente é a parte 1, porque depois vamos trabalhar a parte 2. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é que daqui a pouquinho a gente vai trabalhar essa ideia ensinando, mas discipulado já não é ensinar. Como é que a gente poderia trabalhar isso? Por que eu disse que é daqui a pouco? Porque em toda abertura da nossa sabatina, estamos aqui trabalhando o texto dos conselhos sobre a escola sabatina. É um livro muito especial e que eu desafio você a ir em busca, inclusive tem na internet, tem de graça também. Você pode baixar o aplicativo e conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo. O parágrafo de hoje é também muito forte. Ouça só. As muitas opiniões contraditórias que surgem com referência ao que a Bíblia ensina não têm sua origem na obscuridade do livro em si mesmo, mas na cegueira e preconceito da parte dos interpretadores. Os homens deixam de lado as claras afirmações da Bíblia para seguirem seu próprio juízo pervertido. Nossa. Orgulhando-se de seus dotes intelectuais, passam por alto a simplicidade da verdade, desprezam o manancial de águas vivas para beber das venenosas correntes do erro. Gente do céu, Ellen White é dura ao falar sobre esse momento tão especial que precisamos cada vez mais fortalecer na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é esse momento de revitalizar o estudo da lição da Escola Sabatina, no momento onde você pode tirar suas dúvidas junto com os seus professores. Mensagem muito forte, pastor. Muito forte, muito importante. Por isso nós temos que cuidar, temos que estudar a palavra de Deus de tal maneira que ela interprete a si mesma. Se for beber nas fontes estranhas, fogo estranho, aí vai se queimar. Ensinando Discípulos, parte 1. Chegamos aí na metade do Evangelho de Marcos e uma das coisas que a lição vai trazer é essa identidade de Jesus, né? Quem é, veio fazer o quê, por que ele está fazendo isso, por que essas pessoas seguem o tanto. E claro, você que tem um pouco mais de experiência no ambiente religioso, no ambiente cristão, sabe que a palavra discipulado é uma palavra assim bem conhecida. Tem aquela ideia, pastor, do negar o eu tenho que me abnegar de algumas coisas, tomar a minha cruz, seguir aquilo que eu imagino que é. Como é que o senhor pode, assim, de maneira bem didática, mostrar para o professor que ele pode explicar esses 3 tópicos para, por exemplo, por que eu sempre falo do membro recém-chegado? Porque quem já está, esse é um tema que ele já conhece. Tema comum. Mas quem está chegando na igreja, tem ali 1 ano, 2 anos de igreja, pode ficar pensando, tomar a cruz? Mas que cruz que eu tenho que pegar, gente? Negar a si mesmo? Não, eu sou homem, não posso me negar. Então são coisas assim que na sociedade, às vezes a gente não toca e passa desapercebido na formação espiritual de uma pessoa. O discipulado na época de Jesus era algo comum. Tinham rabinos que atraíam discípulos, tinham filósofos que atraíam discípulos, e o discípulo tinha que se abnegar de algumas coisas, né, para poder estar seguindo o seu mestre, para aprender as lições dele. O discípulo geralmente ele queria ser igual o seu mestre, saber tanto quanto ele, ou pelo menos adquirir os seus ensinos, né? Ele sabia que não ia chegar a ser igual ao mestre. E Jesus vem e fala que nós temos que renegar a nós mesmos, como seria normal, mas tomar a nossa cruz, e cruz significa morte, é morrer para o eu e segui-lo. Por que nós temos que renegar o eu? Porque o eu e Jesus, eles estão em conflito. Sim. Então a gente tem que renegar algumas coisas que nos impedem de segui-lo e de nos tornarmos parecidos com ele, de aprendermos as lições dele. Precisamos primeiro negar o eu. Tomar a cruz, seja lá o que significa para você a sua cruz, carregá-la e seguir Jesus. Muito bem. Pastorzão, nessa primeira parte, assim, parte 1 do ensinando o discipulado, convivendo com discípulos, tem algo interessante em relação à morte. Se eu puder nos trazer aí um pouco mais, não sei se 1 texto, 2 textos, eu acho que seria bastante interessante, porque algumas pessoas, será que Moisés morreu? Será que ele ressuscitou? Será que foi até
Moisés, como é que a gente pode trabalhar de forma teológica mesmo, um texto explicativo para o nosso professor entregar um conteúdo um pouco mais especializado lá para o aluno? Professores da Escola Sabatina, essa lição dessa semana, como todas as outras, é muito importante. Ela pode clarear a fé de muitas pessoas que talvez estavam com dúvida, especialmente no ponto que fala de Moisés e Elias aparecendo para Jesus. Um ponto interessante aqui, que todos os evangelhos mostram isso, é que antes de aparecerem Moisés e Elias, e olha que os nossos amigos evangélicos pensam que era a alma de Moisés e a alma de Elias, sendo que Elias nem morreu. Mas veja, antes, nos 3 evangelhos que mostram isso, antes de aparecer, antes dessa visão, dessa cena, nos 3 evangelhos, Jesus fala o seguinte, que aqui em Marcos está em Marcos 9:1. É importante a gente deixar isso bem claro para os alunos, né? Disse-lhes Jesus, em Marcos 9:1, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Nos 3 evangelhos que falam da aparição de Moisés e Elias, tem essa preparação antes. Por quê? Porque uma coisa está ligada com a outra. Quando apareceram Moisés e Elias para Jesus, e Jesus glorificado, aqueles 3 discípulos estavam vendo uma miniatura do reino de Deus. Olha que interessante. Jesus falou, alguns aqui não vão morrer até ver o reino de Deus. E ele demonstrou uma miniatura, uma amostra grátis, vamos dizer. O que é o reino de Deus no futuro? É Jesus glorificado, por isso ele ficou brilhando em glória. Moisés representando todos os que não morreram, todos os que morreram e foram ressuscitados. E Elias, representando todos os que foram trasladados ao céu sem experimentar a morte. Esse é o reino de Deus em miniatura. Sim. Agora veja, quem disse que Moisés ressuscitou? Alguns amigos evangélicos combatem muito isso. Nós temos pouca coisa na Bíblia que pode responder, mas é muito forte. Primeiro em Judas, versículo 9, que diz que o arcanjo Miguel, que nós cremos que é um título, não é que Jesus é um anjo, é um título de Jesus, tá? Ele contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, porque ali Moisés estava prestes a ser ressuscitado. O diabo não ia brigar por causa de um corpo morto, porque ali ele estava prestes a ser ressuscitado. E tem um versículo muito interessante também, em Romanos capítulo 5, versículo 14, que diz assim, entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Moisés foi o primeiro ser ressuscitado da história do universo. A morte que reinava desde Adão, ela perdeu em Moisés. Uau! A morte deixou de reinar desde Moisés. Ele foi o primeiro ser do universo ressuscitado. Pastor, teria um livro assim de aporte que o professor poderia, assim, sábado à tarde, querer se aprofundar um pouco mais? Sabemos que Ellen White, nós temos essa perspectiva, né, do Espírito de Profecia. Você gostaria de indicar algum assim, para que ele pudesse desenvolver um pouco mais esse pensamento aí? Comentário Bíblico Adventista, na parte que fala dessa história, dessa narrativa. Eu acho que a narrativa principal do Comentário Bíblico Adventista não é a de Marcos, é o paralelo de Mateus 17, se não me engano 17 ou 19, mas está por ali. Mas também o Desejado de Todas as Nações, na parte que fala desse trecho, é muito explicativo, é muito bom. Nós estamos trabalhando a parte 1 dessa ideia do discipulado, e na lição vai trazer a instituição ali de chaves de bloqueio. Chaves, nesse último período da vida, alguns têm usado como a chave hermenêutica, né? Já vimos vários vídeos por aí. Então, como é que a gente pode trabalhar, pastor, essa ideia da similaridade com esses termos, mas também um olhar um pouco mais espiritual, com óculos adventistas de verdade, com a nossa percepção daquilo que é desbloquear algumas coisas para a gente aprender de verdade sobre a palavra de Deus? Como é que a gente pode trabalhar pelo menos 1 ou 2 técnicas assim, com um professor, obviamente porque ele precisa ter um pouco mais de conteúdo, mas também ele entendendo que o aluno dele precisa desbloquear algumas coisas, para entender, por exemplo, isso. Grandes curiosidades só apresentou aqui. Não morreu, não era alma, cessou até ali. Então, que chaves o senhor daria, ou que dicas o senhor daria para que essas pessoas pudessem clarear um pouco mais essa temática? Primeiro de tudo, oração, pedindo para Deus capacitação, humildade, para saber a palavra certa de como apresentar isso. Primeira lição, então, oração, pedindo humildade. Segunda,
Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Claro, nós que cremos no dom de profecia, nós podemos mostrar algum texto ou outro de Ellen White também, mas a base é a Bíblia. E se a pessoa ainda não crê também no dom de profecia, só a Bíblia já pode resolver isso. Para a gente poder fazer o membro ler na Bíblia e a gente perguntar o que você acha disso. E aí Moisés aparece para Jesus. E a Bíblia diz que durante a morte, a gente tem que mostrar outros versos, né? Eclesiastes 9, 5 e 6, diz que os mortos não sabem de nada. Então como é que estava lá Moisés e Elias, não é? Moisés assustou. E pastor, tem umas coisas interessantes aqui. Um detalhe curioso aqui também. Marcos 9 diz que Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus. Veja bem, é legal a gente pensar o seguinte: o que será que eles conversavam com Jesus? Jesus estava prestes a ir para a cruz, para morrer. E um detalhe, amigos, se Jesus não morresse, ou se ele desistisse, ou se ele falhasse, pecasse, não ia valer o sacrifício dele, Moisés e Elias iam ter que voltar a morrer para sempre. Eles só estavam ali, já estão no céu, como se fosse um cheque predatado, que Jesus levou eles como uma amostra de que ele morreria para salvar os humanos. Mas se Jesus falhasse, o cheque não ia ter fundo. Então é interessante a gente pensar, pensando nisso, o que será que eles conversavam com Jesus, né? Senhor, não desiste não, Senhor. O Senhor vai conseguir, vai até o fim. Ó, nós estamos aqui, vai ter mais gente com a gente, né? O que será que eles falavam? É interessante pensar nisso. São coisas que, quem sabe aí, criamos até um outro programa, viu? Sobre curiosidades bíblicas. Porque, na verdade, alguns teólogos até nos mostram, né, que Deus deixou-se revelar nesse ambiente de 66 livros, apenas fagulhas da sua eternidade, né? Imagina quanta coisa não tem ainda para a gente aprender. Tem algo na lição que me chamou muita atenção, que é essa ideia que eu estou levantando aqui, né? Porque hoje, na universidade do mundo, essa ideia de que todo mundo tem um título, todo mundo tem conteúdo, todo mundo sabe de muita coisa. Olha o que a lição traz para a gente. A humildade precede a honra. É uma frase bastante conhecida, mas o que ela traz como complemento dessa frase é mais espetacular ainda. O céu escolhe o obreiro que, como João Batista, assume posição humilde diante de Deus. Que exemplo a gente tem agora para tirarmos uma lição de vida a partir desse tema, para que os nossos professores possam levar adiante aos nossos alunos. Como é que o senhor imagina que ele pode trabalhar essa ideia de aplicação na vida do membro? Pegar tudo isso agora, esse conteúdo, essas curiosidades bíblicas, e colocar lá no coraçãozinho daquele membro lá. Um ponto interessante que fecha aqui essa lição, e a da próxima semana, é o seguinte, amigos. O trecho da lição de Marcos, que está na lição 7 e na lição próxima, que a gente vai ver, tem 2 curas de cegos. Esse trecho todo está entre 2 curas de cegos. E Jesus está tentando mostrar, entre essas 2 curas de cegos, e Marcos está tentando mostrar, que Jesus está tentando fazer as pessoas enxergarem direito o que ele quer mostrar. Esse é o ponto. Ele está tentando mostrar, você consegue enxergar o que está acontecendo? Jesus quer nos fazer entender a sua missão. Por isso que aparece um cego sendo curado em 2 etapas também, não é? Só Marcos mostra isso. É o primeiro dos 2 cegos. Jesus cura o homem e fala, e aí, você está vendo direito? Ele, não, eu estou vendo os homens meio, sei lá, meio borrado, como árvores. E aí Jesus toca nele de novo. O que será que Jesus queria ensinar? Já estava começando a lição aí, que às vezes ele tem que tocar na gente mais vezes. Alguns vão mais rápido, outros não, para a gente aprender a enxergar direito. E um outro ponto importante também, pastor Márcio, é quando Jesus fala que se o teu olho te faz pecar, ou tua mão, ou teu pé, é melhor cortar. É bom a gente entender isso e conversar com os alunos, né? Porque algumas pessoas, acredite você ou não, já se mutilaram por causa desse versículo. O famoso Agostinho de Hipona, que chamam de Santo Agostinho, ele cortou o seu órgão sexual por causa desse versículo. Olha que compreensão. Ele falou, então não quero pecar mais, e cortou. Agostinho, se você pesquisar, você vai ver isso. Então vejam, será que Jesus está dizendo que a gente deve se mutilar para não pecar? Tem um versículo em Jó que eu acho fantástico, para fechar aqui, pastor. Jó capítulo 31, versículo 1. Eu não vou ler, mas você pode olhar. Jó, em vez de arrancar o olho, que estavam acusando, os amigos dele maravilhosos, estavam acusando ele de talvez você olhou para uma mulher aí com pecado, Jó. Ele falou assim, não, Jó 31, 1. Ele falou assim, eu fiz um pacto com os meus olhos. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como é que eu ficaria olhando para uma mulher com outra intenção? Então veja, Deus não quer que a gente se mutile. Deus quer que a gente faça uma aliança com Ele, que a gente peça perdão e seja transformado. Então o resumo de tudo é isso. Deus quer que a gente seja transformado e veja direito a missão dEle.
Muito bem, Quanta agradecemos. coisa, né? Muita coisa, muita coisa.